Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo, seja bem-vindo, bem-vinda. No e-mail que está vindo aqui, acontece muito, hein? E principalmente nas situações de crise, como por exemplo de falta de emprego, eu associo a questão do desemprego com baixa autoestima, como eu posso encarar que, né, os nãos e as rejeições que eu vou tomando no dia a dia da minha vida, e eu vou achando que então eu que não tenho valor, vou me colocando para baixo, entende? Vou me refugiando embaixo da minha timidez, né, da minha insegurança. Então eu me escondo embaixo dessas coisas e aí eu não sigo o meu caminho, não trilho e com isso não consigo encontrar a felicidade e o bem-estar. Vamos acompanhar? Roda a vinheta. E antes do e-mail de hoje, deixa eu falar para você do meu novo livro, Teu Amor Próprio Te Salvou. Aqui são feitas muitas reflexões. Reflexões é muito diferente de receitinha pronta, né? Como você conquistar o amor próprio em 3 passos. Reflexões é o mergulho. Reflexões é aquele processo de autoconhecimento para que você possa redescobrir o amor próprio na sua vida. Tem também o meu primeiro livro, Dor de Amor Tem Jeito, Como Sobreviver ao Amor, Suas Reviravoltas e Confusões Sentimentais. Aliás, já está na 2ª edição, esse aqui. Você pode encontrá-los no meu site, www.andremassolini.com.br. Você pode comprar um, outro, comprar os 2 no combo, que sai mais barato. E justamente porque você compra através do meu site, você recebe eles aí na sua casa, com dedicatória, com autógrafo, e o frete é grátis para todo o Brasil, certo? Vamos então ao e-mail dela que diz assim: Oi André, tudo bem? Tudo? Tenho baixa autoestima e não sei por onde começar uma mudança, principalmente porque estou em dificuldade financeira para fazer algumas melhoras na minha vida, pois não estou trabalhando no momento. Morro de medo até de me expor a uma entrevista de emprego, porque já penso que é perda de tempo. Participo de um grupo de estudos onde a maioria fala em público, mas eu sempre fico me esquivando de me expor, porque já imagino que não vou conseguir ter um bom desempenho e ser envergonhada. Olha, minha querida, então, veja bem, você, de antemão, você já se auto-sabota. Eu já penso na entrevista de emprego, então eu já não quero ir porque, né, não vai valer a pena, porque, entende? Como que você colocou aqui, já é perda de tempo. Então, esse tipo de pensamento, gente, que a gente tem que constantemente ir quebrando com ele, sabe? Ah, André, eu fui lá e tá vendo? Foi perda de tempo mesmo. Eu não fui chamada. Não, não foi perda de tempo. Eu estive numa entrevista de emprego e observei as perguntas que foram feitas, os exercícios, a metodologia empregada pelo entrevistador. Ah, é sempre a mesma. Não é. Como que as pessoas estavam, entende? Eu percebi de fato a característica da empresa onde eu estava indo, como as pessoas estavam vestidas, como eu estava vestido, certo? Então, tire lições daquilo. Então, não foi perda de tempo só porque eu não fui contratado. Não, é igual uma pessoa que não passa em concurso público. Não foi perda de tempo, certo? Não foi. Cara, se você amanhã continuar estudando, então quantas são as pessoas que fizeram concurso público? Fizeram 1, 2, 3, 4, entende? No 5º, no 6º, passaram. Por quê? Porque toda aquela bagagem, toda aquela carga não foi perda de tempo. Aquela bagagem foi auxiliando elas neste processo. Então, primeiro a gente tem que quebrar com isso, com esse negócio de perda de tempo. É igual imaginar que os relacionamentos que eu tive foram pura perda de tempo. Não foram.
Os relacionamentos que eu tive não foram perda de tempo. Se você perceber, você pode ter crescido com cada relacionamento. Eu posso dizer para vocês assim, com muita propriedade, que teve uma época da minha vida que realmente eu achava que, né, eu tinha perdido tempo com determinada coisa. Exemplo. Olha, você quer o exemplo mais clássico do que isso? Cara, eu fiquei 8 anos no seminário. 8 anos. Então, eu poderia achar... Você já imaginou o que é você ficar 8 anos? Eu poderia imaginar que ter ficado lá foi uma grande perda de tempo. Por quê? Ah, André, mas você aproveitou, né, os estudos. Não, assim, ó. Burocraticamente falando, em termos de papel que você apresenta na sociedade, eu não pude aproveitar nada. Por quê? Porque o curso o curso de filosofia, o curso de teologia, era restrito aos seminaristas. Então, o MEC não aprovava, não reconhecia. Então, apesar de ter ficado 8 anos dentro do seminário, ter tido aula de latim, grego, entende? Burocraticamente falando, entendam o que eu estou dizendo aqui, eu já falei isso em outros vídeos, mas entendam. Burocraticamente falando, para o mercado de trabalho, qual era o meu valor? Ensino médio. Eu fiquei 8 anos, tinha aprendido filosofia, teologia, tinha aprendido latim, grego, tinha me aprofundado em tanta coisa, mas para o mercado de trabalho, o que eu tinha? O ensino médio. Tá entendendo? Então, claro que me passou esse pensamento pela cabeça. Perdi meu tempo. Olha que perda de tempo, gente. Eu fiquei 8 anos. Tanto que depois eu tive que fazer tudo de novo e recomecei minha vida aos 27 anos. Fiz filosofia de novo, depois fiz pedagogia, depois fiz pós-graduação em filosofia pela UFSCar. Entende? Então, quer dizer, e a minha vida, eu recomecei a minha vida, gente. E depois, quando eu iniciei, né, nessa área, que é uma área que sempre estava na minha veia, na verdade, mas aí eu me encontrei de fato nela, eu percebi. Tanto que hoje eu estava conversando com os meus pais, eu estava dizendo o seguinte, que o programa antes do meu é um programa religioso, é um programa da Igreja Católica. E tinham 3 padres lá dentro do estúdio da rádio. E eu os conheço. E aí, a hora que eles estavam saindo e eu ia entrar, né, a gente ficou batendo um papo ali e tal, e um dos padres tinha sido reitor meu na filosofia. E ele falou assim que a primeira vez quando ele me viu, aí ele contando para os outros padres, a primeira vez quando eu vi esse menino no seminário, eu pensei, esse menino não pode ser padre. Pensei, nossa, por quê? Pensei dentro de mim, né? Aí ele falou assim, ele era muito novinho. Eu era novo mesmo, eu tinha cara de muito menino quando eu entrei, não é? Apesar de ter 18 anos, eu tinha uma cara de muito menininho. E aí, aí a gente ficou conversando, tal, não é? Aí ele falou assim ainda para os outros, mas um dia ele vai voltar, um dia ele vai voltar. Aí eu estava contando isso para os meus pais, não é? Hoje, eu fui jantar com os meus pais hoje, lá no sítio, e eu estava contando isso para eles. Aí eu fiz assim, que o padre tinha falado, não, mas um dia ele vai voltar. Aí eu falei assim para meus pais, Deus me livre. E o meu pai caiu na risada. Por quê? Porque, assim, ó, pelo amor de Deus, jamais eu estou cuspindo no prato que eu comi. Pelo amor de Deus. É que hoje eu me encontrei demais. Eu acho que a gente tem que se encontrar. Então, eu me encontrei como pessoa. Então, não foi perda de tempo. Você está entendendo o que eu estou querendo mostrar aqui? Na época, eu achei que tinha sido. Hoje eu percebo que o seminário me ensinou muita coisa. O seminário, entendeu? Apesar de burocraticamente eu sair de lá com uma mão na frente e outra atrás, quer dizer, eu tinha um ensino médio para o mercado de trabalho, mas o seminário me capacitou, né? Deu referenciais teóricos para que eu pudesse ter, então, os mecanismos para que eu pudesse depois mergulhar mais profundamente em mim mesmo, mergulhar mais profundamente na questão dos comportamentos, né? Ouvir mais as pessoas, porque o meu intuito dentro do seminário, eu gostaria de ser um padre confessor.
aquele padre que atende confissões, que ouve as pessoas. E olha se não foi o que aconteceu hoje em dia. Hoje em dia, gente, eu tenho uma fila de espera de 3 anos de gente querendo desabafar, falar comigo. Então, não é? Entende? Os caminhos foram outros, mas assim, eu me encontrei naquilo. Eu me encontrei no que eu faço. Então, as coisas elas vão acontecendo, muitas vezes, elas não acontecem da maneira como a gente quer ou como a gente achou que fosse acontecer. Mas não significa que aquilo não nos acrescentou, não significa que aquilo ali a gente não pode tirar lições e que depois a gente vai perceber que se a gente não tivesse passado por aquilo ali, a gente não conseguiria ser quem a gente é hoje. Então, cuidado com esse negócio de foi perda de tempo, o que é isso? Então, o primeiro passo, sabe, para vencer esse desânimo é entender isso. É entender que as coisas estão acontecendo e eu posso tirar lições delas. Talvez agora, no momento, eu não consiga entender, mas lá na frente eu vou conseguir fazer a conexão. Então, ter esse entendimento é fundamental para que a gente não coloque o desânimo, para que a gente não se coloque para baixo, certo? Outra coisa, para finalizar esse vídeo, minha querida, não é porque eu estou fora do mercado de trabalho que eu então tenho que me considerar uma pessoa inútil e a minha autoestima tem que ficar lá embaixo, tem que ir lá no pé. Porque desculpa, parece que eu estou me colocando como exemplo, mas eu me vi na sua situação. Você acha que eu, minha querida, quando saí do seminário, que estava acostumado com os aplausos, certo? Porque eu tinha um destaque grande no seminário, assim, nas comunidades onde eu passava, entendeu? Eu já era coordenador diocesano, mesmo estando no último ano de seminário, eu era coordenador diocesano, de catequese. Então, quer dizer, eu já tinha um destaque grande. Você imagina, de um dia para o outro, você sair dos aplausos para as vaias, para as críticas, para as pedras, porque fui muito apedrejado. Então, quer dizer, claro, não é? Eu também tive esse problema de queda da minha autoestima. E eu fui me resgatando aos poucos. Então, minha querida, cuidado para não associar uma coisa com a outra. Cuidado para não associar que então eu não valho nada, eu não sou ninguém, né, por causa de uma entrevista de emprego que não deu certo. Eu, por exemplo, poderia achar que eu não tinha valor algum na época por causa das pedradas que eu estava levando, das vaias que eu estava levando. Como que pode pessoas que me aplaudiam agora estão me apunhalando? Então, eu sou um Zé Ninguém, eu sou um nada. A gente tem que dar a volta por cima. E não para mostrar para elas o quanto que a gente vale. É para mostrar para a gente mesmo. Eu não dei a volta por cima para esfregar na cara delas. Olha, vocês, né, estavam me apedrejando. Olha quem eu sou hoje. De maneira alguma. É porque eu quero ser feliz. Entende? Não é porque eu quero me vingar das pessoas, é porque eu quero ser feliz, porque eu mereço, porque é a minha vida. Então, quando a gente entende isso, a gente vai quebrando com essas coisas. A gente vai quebrando. E aí é a hora que a gente começa, então, a perceber esse valor dentro de nós. É a hora que a gente começa a colocar o combustível necessário. E aí a gente vai passando, apesar das pedradas, apesar dos nãos, a gente vai passando, a gente vai seguindo do que estacionar. Porque estacionar e se refugiar debaixo, sabe, de um lugar, então, para eu parar de tomar pedrada, talvez seja o mecanismo mais fácil que as pessoas querem fazer. Então, eu me estaciono debaixo da minha timidez, debaixo da minha autoestima, eu me estaciono ali e fico. Entendeu? Eu não sigo mais. Então, cuidado para não estacionar, para não se acomodar. Vamos seguir, vamos avançar. Certo, meus amores? Inscreva-se. Eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Curtiu? Dá o seu joinha aí. Compartilhe com seus amigos, seus grupos de WhatsApp, no seu Facebook. Vamos alavancar aqui o canal, fazer o canal crescer, que mais pessoas possam conhecer, participar aqui com a gente. Vamos entrar nesse processo?
Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.